Olá pessoal, sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos. Vou deixar a capa do livro aqui, para quem quiser comprar, vale muito a pena. Pode comprar na estante virtual. Muito bom esse livro, pessoal. Já estou lendo outras histórias e elas são inspiradoras. Então você pode indicar esse livro aí para outras pessoas. Muitas pessoas estão perdendo a fé, né? Mas com essas leituras elas vão fortalecendo a gente. É como se fosse um alimento espiritual. Eu adoro ler desde a minha adolescência. Criança não gostava muito de ler não. Mas vamos ao que interessa. Vou começar a contar a história de Edward. Edward e a família dele passaram pelo período da depressão lá nos Estados Unidos. Então ele foi crescendo e trabalhando em centros que ofereciam comida, fazia a arrecadação de alimentos. Porque um dos itens e recessões que já se acaba, né, é a alimentação. As pessoas começam a passar fome, é terrível. Então, hoje em dia também a gente pode ajudar também. Existem diversos centros de distribuição de alimentos. Quem conhece a Glória sabe que de manhã ali tem uma pracinha que é servido alimentos para os moradores de ruas, aquelas pessoas que estão com dificuldade. É um trabalho voluntário muito bonito. Então, dizem que quando a gente está triste, depressivo, se você está com depressão, deve buscar ajuda. Mas eu digo, quanto mais a gente ajudar, mais satisfação. É do ser humano isso, né? Nem todas as pessoas são assim, mas a maioria são. Quando você ajuda, você na verdade está ajudando a si mesmo. Então vamos lá. Edward, ele estava na estrada, né? Então ele viu um garotinho num frio, estava bastante frio naquele dia. E então ele falou assim: o que esse garotinho está fazendo aqui no meio da estrada, né? Andando. Tava com um casaquinho bem leve e a temperatura estava muito baixa. Só que era uma estrada de alta velocidade, ele passou e já bateu na cabeça. É assim mesmo que acontece, né? Quem são as pessoas que têm mais consciência, elas têm aquele sentimento: poxa, eu podia ter feito isso, e fica ali martelando na cabeça. Mas aí o que acontece? Quando você ficar assim, fala: da próxima vez eu vou ser mais atuante, eu vou ajudar. Então, Edward teve que fazer uma manobra arriscada, passar por três pistas de alta velocidade. E ele falou que ele não entende como ele conseguiu passar com tanta destreza. E depois parou assim na estrada e viu o garotinho pelo retrovisor. E o garotinho chegou perto, ele abriu a porta do carro e foi falar: olha, você não quer entrar aqui no carro? Você está indo para onde? Ele falou assim: olha, eu estou indo para o colégio, mas eu perdi o ônibus. Só que o garotinho, ele ficou um pouco com medo, né? Um estranho falando com ele na estrada. E o Edward falou: olha, meu filho é policial, tá aqui, ó, mostrou uma carteira, ó, isso aqui, melhor pai do mundo, aquelas coisas. Olha, minha carteira de motorista, eu sei que a gente não pode falar com estranhos, pegar carona com estranhos, mas tá muito frio e é muito longe esse colégio que você quer ir. E ele insistiu um pouco, com muita calma, educação, e a criança devia ter uns 10, 11 anos, entrou no carro e ele levou no colégio, entrou lá na porta, né? Não tinha ninguém, ele viu o ambiente, tinha tubos no meio do jardim. Então ele olhou e falou assim: não tem ninguém, mas a porta lá tinha um portão para entrar. E ele viu que essa criança entrou. Mas depois ele foi embora e ficou martelando de novo, né, essa história, né? Os anjos fazem isso, eles ficam às vezes lembrando a gente algumas coisas que a gente tem que fazer. A maioria das vezes eles utilizam outras pessoas para auxiliar a gente. A gente faz as nossas orações, já dei exemplos aqui, a gente faz as nossas orações, vou só relembrar, né? Uma vez eu estava desempregado, precisando de emprego, e assim que eu terminei, eu pedia, né? Falei assim: meu Deus, eu preciso de um dinheiro, as reservas estão terminando.
E quando eu acabei a oração, fui para a sala, alguém me ligou e fala: poxa, cara, acabei de pensar em você, Ramiro, e você está precisando de alguma ajuda? Bateu no meu coração, na minha mente, que você precisava. Eu falei assim: não precisa não. Assim, não foi orgulho meu não, mas na verdade eu estava pedindo errado, não era dinheiro, eu queria um emprego. E logo em seguida tive uma lembrança na cabeça de um amigo que eu fiz uma homenagem a ele aqui, até depois falei com ele, né? E liguei para ele, ele falou: Ramiro, acabei de sair de uma reunião que eu vou ter que desligar uma pessoa que não está me atendendo, enfim. E você me ligou, eu já conheço o seu trabalho, caiu como uma luva, perfeito. E eu trabalhei nesta empresa durante um tempo e arrumei outro emprego depois. Então, assim, ele precisa de pessoas para atuar também, né? Às vezes são casos extraordinários que você vê a presença dele, mas a grande maioria são através de outras pessoas que nem sabem que estão sendo usadas, mas tem um coração bom. Não precisa ser perfeito, mas tem esse coração bom. Então ele ficou preocupado, pegou o telefone e ligou para esse colégio. E quem atendeu falou assim: olha, a porta de entrada ela é fechada, ninguém mais entra. E todos os alunos chegaram nesse dia que o senhor está falando. E o Edward falou assim: nossa, não, calma aí. Ela falou assim: descreva a criança. E ele falou direitinho. Ela falou assim: olha, a gente não tem aluno com essa característica. E ele insistiu mais com algumas informações. Ela falou: não, senhor, não tem como ter. Todos neste dia estiveram aqui. E não teve nenhum aluno faltante. Então o Edward, ele depois em reflexão, pensando em oração talvez, ele falou: deve ser um teste. E muitas vezes a gente é testado, muitas vezes mesmo. Assim, a todo momento a gente é testado. Se você presta algum serviço, principalmente eu trabalho na área hospitalar há mais de 20 anos, como tecnologia da informação. Então, muitas vezes eu estou para sair e alguém me chama e eu sei que é importante. E olha que eu queria sair naquele horário. Às vezes é para me proteger, né, de alguma situação. E eu penso que o meu serviço é muito importante e ele vai ajudar quem está internado ali, vai ajudar o médico, vai ajudar na radiologia digital para ver exames, vai ajudar o laboratório para a cura daquelas pessoas que estão ali. Então, assim, às vezes eu sou testado também. Às vezes não, eu sou muito testado, muito testado. Tem eu sou similar a uma qualidade do anjo, que eu já li, Gnose Cristã, nesse livro. O anjo, às vezes, ele não é que ele não entenda, mas só para a gente colocar umas palavras mais fáceis para a gente entender. O anjo, ele não entende porque o humano sabe o que é para fazer certo e não faz. Eu tenho uma característica, às vezes até irritante em mim, que eu vejo uma pessoa que ela sabe o que ela tem que fazer e ela não faz. Então, às vezes, isso me causa uma certa irritação. Mas, assim, não é a agressividade que eu tenho uma irritação que a pessoa sabe e eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço. Aí eu falo, assim, é similar aos anjos. E tem coisas que a gente pede, pode demorar anos para a gente ser atendido, por mais que a gente esteja correto e a situação seja justa para a gente, mas a gente é testado. Nesse teste aí, olha, eu muitas vezes falho na paciência de esperar as coisas acontecerem. Mas eu estou admitindo aqui que eu também não sou perfeito, né? Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Eu vou agora falar outra história. A história, uma moça queria ir para a catedral, só que essa catedral, ela tinha um lance de escada de 40 degraus e ela já era uma senhora. E ela falou assim: eu quero ir por aqui. Só que nesta entrada dessa catedral, nessa parte que ela foi, não tinha corrimão. Então ela foi subindo e o vento estava muito forte. E teve uma rajada de vento, ela acabou caindo para trás. Mas antes de cair, ela já estava
percebendo que iria cair. Então ela pediu: meu anjo da guarda, me ajuda. E quando ela caiu, ela sentiu duas mãos atrás dela. E ela, quando ela olhou para trás, ela falou assim: vou ver um anjo. E era um amigo dela, o Thomas, né? Só que o Thomas, ele tinha problema cardíaco e andava muito devagar, muito. E ela falou assim: Thomas, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu decidi ir por esse lugar aqui. E acontece, né? Às vezes a gente desvia de um lugar para encontrar alguém que a gente precisa ajudar. Mas não se engane, nem sempre as pessoas que a gente encontra são para o bem. Então a gente tem que ter o discernimento de saber se aquela pessoa ela tem boas intenções ou não. A gente pode pedir isso a Deus. É o seu anjo da guarda também. Então ela estava falando: mas Thomas, como você conseguiu? Olha, eu não sei o que aconteceu. O Thomas falando: eu estava lá no primeiro degrau, né, lá embaixo, eu vi que você estava subindo, só que você estava um pouco bamba, né? E eu fui subindo as escadas e de repente eu já estava atrás de você. Ele não sabe, e isso acontece. Isso é uma situação extraordinária, né? Então, assim, extraordinária por quê? Porque não é comum. Como é que ele, uma pessoa que tinha uma fragilidade, uma doença, né, cardíaca, andava devagar e subiu em tempo recorde? Então, ele foi salvo por um anjo também, né? O anjo deu a força necessária para o Thomas subir. E ela teve uma lição também. Da próxima vez ela podia ter ido para o outro lugar com menor, né, com menos escadas e com um corrimão, mas a boa intenção dela, né, ela estava indo para a catedral, iria para a missa e foi muito ajudada. Nós somos auxiliados a maioria das vezes, mas a maioria das vezes depende muito da nossa conduta, da nossa ajuda. Todas as pessoas ela tem um anjo da guarda, mas a gente precisa entender melhor como as coisas funcionam, como é a justiça divina. Nem tudo que a gente pede vai ser bom para a gente, então a gente tem que pensar realmente se isso é bom ou ruim. Eu já tomei alguns puxões de orelhas, né, achando que uma coisa seria boa e depois eu vi que não era boa e acabei me dando mal. Mas o importante é que a gente aprenda, né? E agora eu vou contar a última história. Tinha uma moça que no Natal ela queria ir na missa. Aqui no Brasil, né, a gente fala missa do galo, né, meia-noite. E ela deixou o marido com um bebê dela e foi. Estava nevando, estava com alguns centímetros de neve. E ela foi andando, foi na missa, só que ela teria que voltar. Quando ela foi voltar, ela já estava muito cansada, porque estava nevando, a altura da neve já estava muito grande e ela estava perdendo já a força. Poderia até desmaiar. Então a pessoa desmaiar na neve, não tinha muita gente na rua. Então o que aconteceu? Ela era 1h15 da manhã já, e ela de repente 1h20 ela já estava na porta de casa. Era uma distância que ela não iria conseguir e ela não sabe o que aconteceu. A única sensação que ela teve é que ela ficou flutuando. E ela conseguiu chegar em casa, entrou em casa, falou com o marido que já deveria estar dormindo, ela pensou, mas ele recebeu ela e ela foi um milagre, né? Milagres acontecem o tempo todo e você nem percebe. É como essa semana, eu em oração, o meu anjo da guarda fala comigo o seguinte: olha, você foi salvo de um grande perigo. Só que eu até acredito o que foi, né? Eu acredito que foi eu poderia ser assaltado, mas poderia botar em risco a minha vida. Mas eu senti, por quê? Porque eu passei na rua, uma pessoa estava numa escuridão, a rua estava um pouco escura, e a pessoa falou comigo, falou umas palavras comigo e eu abençoei essa pessoa de longe. Só que quando eu abençoei, eu senti uma vibração muito forte no meu corpo.
e indo dos pés à cabeça. Não era medo não, eu não sinto medo, porque eu já passei por tanta situação que eu tenho muita fé em Deus, muita fé na proteção desse anjo da guarda, né? Meu anjo da guarda. Ele não é um guarda-costas visível, mas ele é um sentinela e guarda-costas, mas não é visível para outras pessoas. Às vezes eles podem se tornar visíveis, como histórias que eu já contei aqui. Então, ela conseguiu salvar essas 3 pessoas. Olha que história maravilhosa. A gente é testado em diversas situações. Eu sou testado em uma situação que é desagradável para mim. Eu falo para o meu anjo da guarda, às vezes eu fico até chateado. É tantos anos de intimidade com ele que, por exemplo, se eu tiver alguma discórdia com alguém, quer dizer que eu brigar, mas se essa pessoa ela é muito incentivada às vezes por esses seres maléficos a brigar comigo. Assim, aleatório, pode ser na rua, a pessoa me escolhe, eu já sei. Inclusive uma vez eu estava falando com a minha esposa, né? Ela falou assim, ó, tá vendo aquela pessoa ali? Ela vai vir, vai me esbarrar em mim. Aí ela até brincou, mas ele está muito longe. Eu falei assim, mas vai acontecer isso. E vem e esbarra, tipo uma provocação. Aí ela fala assim, caramba, pode ir. E não é a primeira vez que acontece, que eu já mostrei para ela. Mas acontece isso diversas vezes. Para quê? Para te provocar. Então, pessoas que eu tô pegando o metrô, a pessoa vem lá de cima da escada, vem atrás de mim querendo me empurrar para sentar, né? Uma agonia ali o metrô. E fica gritando comigo. Eu levo na brincadeira, que é a melhor forma que a gente tem que levar. Por quê? Porque da mesma forma que a gente pode ser utilizado pelos seres celestes do bem, a gente também pode ser usado por esses seres malignos. Isso acontece muito. Se você acredita ou não, faça suas observações. Eu, como trabalho com TI, eu sou um bom analista de dados, então eu observo tudo. E o que acontece? Acontece diversas coisas, cabe esse teste direto. Mas se eu tenho alguma demanda com alguém, que por acaso ela sentiu, eu não me sinto mal, eu rezo pela pessoa, é uma breve oração, que eu também não vou me meter muito, eu não tenho autorização às vezes para rezar mais forte para aquela pessoa, porque às vezes ela tem que passar por aquilo. Mas desejo bem, pelo menos. Vai com Deus, né, em vez de falar palavrão. E o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes já aconteceu comigo, no trabalho, na rua, a pessoa, ela me xinga. Sobe alguma coisa nela e que ela me xinga. Fala, você é um M. Mas assim, aleatório, não tem nenhuma demanda, não tem nenhum conflito, não há nada. A pessoa simplesmente cresce nela uma inveja, uma raiva repentina e a pessoa, eu já sei, já aconteceu diversas vezes no trabalho, a clarividência abrir e eu olhar um espectro negro perto da pessoa. Eu já sei que a pessoa está com uma má influência. E são pessoas de religião, não adianta. Você pode ser de qualquer religião, a gente pode estar desprotegido ou sobre um ataque. Então, nossos pensamentos ficam ruins. Então, se você está tendo muitos pensamentos negativos, repetitivos, busca ajuda também psicológica. Trabalha dos dois lados, né? O lado da saúde, com médicos, e o lado espiritual também. Nós somos seres integrais, então a gente, mente, espírito e corpo. Então essa pessoa, já observava ela estava tendo um sentimento de inveja, de raiva, porque eu conseguia as coisas e a pessoa não. Mas a gente se tornou grandes amigos. E eu já tinha passado por uma situação num emprego anterior e as pessoas tinham a mesma característica e eu já observava que a pessoa do emprego anterior tinha a mesma característica, era de religião. Não vou falar religião aqui para não causar nenhum preconceito, né, contra a religião dos outros, e as pessoas inclusive tocavam o mesmo instrumento musical, a mesma religião. E aconteceu isso, a pessoa foi tomada, né? Poderia ser até como se fosse uma possessão.
e virar para mim, você é um M, vocês estão entendendo? E eu só observar e me colocando em oração, que essa pessoa poderia até ser demitida e levar em prejuízo a família. Então assim, você tem que ter muito controle. Às vezes a gente tem um impulso, né? As pessoas, eu acho isso uma baboseira. A pessoa fala assim, você não tem que ter sangue de barata. Porra, então Jesus tinha sangue de barata? Não, claro que não. Era um ser de muita sabedoria. Então a gente tem que saber lidar com essas situações, de aprender. Eu estou aprendendo sempre, né? Estou aqui aprendendo, passo algumas coisas que eu aprendi com vocês e aprendo com vocês também. Então essa pessoa falava e depois ela voltava a si e ela não sabia. Aconteceu que a pessoa passou um tempo, foi para outro lugar. Recentemente eu encontrei essa pessoa, ela foi transferida de um lugar para o outro e ela não lembra que ela falou alguma coisa para a pessoa. Então, infelizmente, essa pessoa ainda está sobre uma influência, uma má influência, apesar de orações, às vezes a libertação demora muito e é muito complicado, porque quando esses seres querem, eles são inteligentes, eles têm a invisibilidade, muitas vezes dá para a gente ver, sentir, mas muitas vezes eles trabalham no sutil, né? Ou às vezes no barulho. Onde há muito barulho, não há a bondade. Então, mas muitas vezes eles trabalham no sutil da nossa mente. Mas a gente tem ajuda e pode sair dessa. E outra pessoa também olhou para mim e do nada começou a falar um monte de agressividade para mim. Eu mantive a calma e essa pessoa depois ela foi mandada embora. Ainda tentei ajudar ela arrumando um emprego para ela, porque ela tinha um filho pequeno, então o filho não tem culpa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente cair, a gente pode deixar cair outras pessoas que dependem da gente. Então evite brigas, evite ter esse sentimento ruim dentro de você. Sentir raiva, muitas vezes você pode sentir raiva, mas o que você vai fazer com isso? Esse aí já é um problema. Você pode pedir ajuda, às vezes você pode ficar chateado, pode ficar triste. Isso são emoções que a gente pode tratar. Então, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Em relação a essa mensagem do meu anjo da guarda, foi porque foi um puxãozinho de orelha. Eu falei assim, poxa, eu estou precisando tanto disso e parece que as minhas orações não chegam até Deus. Parece que Deus me deu um afastamento, um sentimento de você estar sozinho, né? Mas eu sei que não. Mas saber e as coisas acontecerem são totalmente diferentes, né? E aí eu falei, estava orando com ele e no dia seguinte eu acordei bem cedo e ele falou, eu comecei a entrar em oração e ele falou, olha, você se libertou de um grande problema que levaria talvez ao falecimento. Então assim, eu falei assim, poxa, obrigado. Isso ele quis dizer o seguinte, só porque não aconteceu nada, né? Você teve um dia normal, não quer dizer que você não estava com proteção, não quer dizer que Deus não está te protegendo. Então Deus, ele tem planos maravilhosos para a gente, mas a gente tem que se movimentar. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem precisa escutar uma mensagem positiva. Se você também não gostou, não tem problema, coloque seu comentário porque você não gostou. O importante é a gente participar e aprender juntos, não é? Então um grande abraço e Deus abençoe vocês essa semana maravilhosa que vem.